Irmãos, todos sabem que estamos já há algumas semanas fazendo uma exposição da parábola do joio, tá? Nós já vimos na mensagem inicial que o tema central da parábola do joio é o reino dos céus. Nós já vimos que a parábola do joio, ela é uma ilustração a respeito do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, pois um dos personagens, que é o personagem principal desta parábola, é o Filho do Homem, o qual a gente sabe que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos também que a história ilustrativa, ela se passa no campo, e o campo ali é uma representação simbólica ali, de forma ilustrada, alegórica, do mundo, né? O mundo, o qual, como eu já expliquei para os irmãos, na terceira mensagem, é o nosso mundo aqui, o nosso planeta, o local onde nós vivemos. E nas duas mensagens, que a penúltima e a última, nós falamos sobre nós. Nós falamos sobre o trigo, que são os justos, os filhos de Deus, e nós falamos também sobre o joio, que são os ímpios, injustos, os filhos do maligno, como diz aí o texto bíblico. Hoje eu quero trazer a atenção dos irmãos para o versículo de número 30, Mateus capítulo 13, versículo de número 30, juntamente também com os versículos de número 39 até ao versículo 43. E hoje, para finalizar essa exposição da parábola do joio, eu quero falar com os irmãos a respeito da ceifa. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 30, diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A explicação deste momento está no versículo 39. E eu gostaria de convidar os irmãos a me acompanharem também nesta leitura do versículo 39 ao versículo 43. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, assim se fecha a parábola do joio. A parábola do joio, um homem foi, plantou uma boa semente no seu campo, veio um inimigo, plantou uma má semente, plantou joio no meio do trigo, e aí os servos do Senhor, os servos daquele homem que plantou a semente, diz: Senhor, o Senhor não plantou boa semente no seu campo? Por que é que tem joio no meio do trigo? E aí o Senhor explica aos seus servos que o inimigo veio e fez aquilo. E o Senhor Jesus Cristo, ele termina a ilustração falando isso: deixai crescer ambos, tanto o joio como o trigo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Assim termina a história ilustrativa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a ceifa, né? Os irmãos sabem que a ceifa é o momento em que os cereais eles vão ser colhidos, tá? A pessoa vai e ela colhe ali, os cereais já estão no ponto de serem colhidos, e eles são colhidos e são levados para o seu celeiro, né? No caso do joio, como é uma erva daninha e que não serve para nada, o que é feito dela? Ela é lançada no fogo, tá certo? No versículo 39, o Senhor Jesus Cristo, ele nos explica o que é essa ceifa. Ele diz: o inimigo que semeou é o diabo, aí ele fala, prestem bem atenção: e a ceifa é o fim do mundo. Prestem bem atenção, isso é o Senhor Jesus Cristo explicando o versículo 30, que fala da ceifa, e agora ele está explicando que na história ilustrativa, a ceifa está representando o fim do mundo, tá? E os ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na
consumação deste mundo. Então eu quero que os irmãos atentem para essas duas frases. Fim do mundo e consumação deste mundo. A frase fim do mundo, a ceifa é o fim do mundo, está no versículo 39, e a frase consumação deste mundo está no final do versículo 40. Por que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção neste versículo? Porque, como eu falei para os irmãos, o assunto hoje é a ceifa, e a ceifa, de acordo com esses dois versículos, é o fim do mundo. Os irmãos lembram que na mensagem de número 3, eu trouxe uma explicação aqui para os irmãos a respeito da palavra mundo. Quem lembra? E eu expliquei que dentro da parábola, no versículo, deixa eu só ser mais exato aqui, no versículo 38, quando Jesus diz assim, ó, o campo é o mundo, tá? Eu expliquei que essa palavra mundo aí, ela se refere ao nosso planeta, ao local em que nós vivemos, tá certo? Agora nós temos um problema, e é um problema que está relacionado ao significado das palavras, é um problema que está relacionado à tradução das escrituras, tá? Não é um problema sério, tá? E os irmãos vão perceber que não é um problema tão sério e os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Aqui no versículo 39, na versão da Bíblia que a maioria aqui usa, que é Almeida, Corrigida e Fiel, nós temos a expressão fim do mundo e a expressão consumação deste mundo. A palavra mundo aí não é, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, a palavra mundo aí no versículo 39 e no versículo 40 não é a mesma palavra que está no versículo 38, tá certo? A palavra que está no versículo 38, no original do Novo Testamento, nas línguas originais do Novo Testamento, que é o grego, é a palavra cosmos. A palavra cosmo, ela é traduzida como mundo, tá certo? E a palavra que está aqui no versículo 39 ao versículo 40 é a palavra aion, tá? É outra palavra. É por isso que em algumas versões da Bíblia, em vez de trazer a palavra mundo, se traduz como tempo, era, séculos, tá certo? Então, a palavra aion, ela significa isso, é tempo, era. Ela pode ser traduzida como mundo? Pode também. Contudo, no versículo 38, a palavra mundo é a palavra cosmos, lá no original. E aqui no versículo 39, no versículo 40, a palavra mundo é a palavra aion. Por que que isso é importante? A frase fim do mundo e a frase consumação deste mundo é a mesma frase lá no grego. É a palavra, é a frase sunteleia tou aiones, tá? Sunteleia é a ideia de completude, de consumação, e aiones vem daquela palavra que eu falei para os irmãos, que é aion, a ideia de tempo. Portanto, o significado dessa frase não é que o mundo vai explodir e vai deixar de existir, não é isso. O significado da expressão fim do mundo é a ideia de que chegou o tempo final. Chegou, se completou o tempo. Houve a consumação dos séculos. Houve o fim desta era. Então, só para ilustrar mais na mente dos irmãos, eu vou trazer como está em algumas versões, tá certo? Como eu já falei, na Almeida Corrigida e Fiel, nós temos a expressão fim do mundo. Na Almeida Revista e Corrigida também, e também na Almeida século XXI, nós temos a expressão fim do mundo. Na Almeida Revista e Atualizada, nós temos a expressão consumação dos séculos. E eu acho essa expressão mais, que se encaixa melhor dentro do contexto. Consumação dos séculos. Na nova versão transformadora, na nova tradução da linguagem de hoje, e também na nova Almeida atualizada, nós temos a expressão fim dos tempos. Né? Ele só substitui a palavra mundo por tempos. E na NVI, a nova versão internacional, nós temos a expressão fim desta era. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, a ceifa é o fim do mundo, ele está falando o quê? Que é a consumação dos séculos, que é a mesma coisa que ele dizer que é o fim desta era, que é a mesma coisa dele dizer que é o fim deste tempo, deste período de tempo, desta era. Tá certo? Isso é muito importante para que os irmãos não entendam mal o que o texto está falando. Tá certo? Dando continuidade a isso, a gente pode responder algumas questões relacionadas a este fim do mundo. E eu quero responder algumas questões com os irmãos. Eu quero tratar com os irmãos quando será essa ceifa,
ou seja, quando será essa consumação dos séculos. Eu quero tratar com os irmãos também de como será, tá? Quando será é o momento. Como será é como que vai acontecer, tá certo? E eu quero tratar também aonde que nós se encaixamos dentro deste momento. Então vamos para o primeiro ponto. Quando será? Quando será o fim do mundo? Quando será esta ceifa? Quando será a consumação dos séculos, o fim desta era? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 3. E lá nós temos uma informação muito importante a respeito deste momento da ceifa. Mateus, capítulo 24, versículo 3, nós temos uma pergunta realizada pelos discípulos. Essa pergunta foi feita ao próprio Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui algumas informações que vão nos ajudar a saber quando será esta ceifa. Quando será este fim do mundo? O texto diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, prestem bem atenção o que é que os discípulos disseram, prestem bastante atenção. Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A frase fim do mundo aqui, repito, é a frase lá no original, sunteleia tu aiones, que é consumação dos séculos, fim desta era. Então, qual é a pergunta dos discípulos? Senhor, quando que serão essas coisas? Que coisas? Quando você olha para o contexto, no final de Mateus capítulo 23, nós temos Jesus falando algo a respeito dos judeus e de Jerusalém, que ele chora olhando para Jerusalém, e ele diz, quantas vezes quis eu ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos, tá? E Jesus, muito emocionado, fala isso, e ele se refere também a algumas profecias do Antigo Testamento, que ele diz, olha, por conta de vocês não terem me aceitado, vocês serão desarraigados aqui desta terra. Vocês serão expulsos aqui desta terra, tá certo? Serão desterrados. Esta é a palavra usada lá pelo Senhor. Serão desterrados aqui desta terra. E no versículo 1 e 2, nós temos os discípulos mostrando para o Senhor Jesus Cristo a estrutura do templo judeu. E aí, o Senhor diz assim, olha, perceba bem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso está aí em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 2. Então, na pergunta dos discípulos, quando eles dizem assim, Senhor, quando serão essas coisas? Eles estão perguntando as coisas relacionadas ao desterramento de Israel, tá? E as coisas relacionadas à destruição do templo. E é importante que os irmãos entendam que na cabeça de um judeu do primeiro século, o desterro de Israel e a destruição do templo está intimamente ligado ao fim desta era. Por quê? Porque a profecia de Zacarias, as profecias de Isaías, as profecias de Joel, as profecias dos profetas do Antigo Testamento diziam que haveria uma batalha em Jerusalém e ali haveria uma grande matança, um grande juízo da parte de Deus, e ali, a partir daquele momento, o Senhor reinaria acima do seu povo, diante do seu povo. Tá? Então, na cabeça de um judeu, quando eles fazem esta pergunta para o Senhor Jesus Cristo, eles têm como pano de fundo as profecias do Antigo Testamento. Certo? Só que o que é importante para nós aqui hoje? Nós queremos saber quando vai ser a ceifa, ou seja, quando vai ser o fim do mundo. Então, para os discípulos, essas coisas que acontecerão com os judeus e com o templo está relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo e ao fim do mundo, ao qual nós já sabemos que é a ceifa, tá? A ceifa é o fim do mundo, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então eles perguntam assim, ó, quando serão essas coisas? Finalzinho do versículo 3 de Mateus 24. E, olha a pergunta, que sinal, tá? Eles não perguntam que sinais, eles perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o que eu quero que os irmãos prestem atenção é que para os discípulos, a vinda do Senhor Jesus Cristo está relacionada ao fim do mundo, ou seja, a consumação dos séculos, ao fim desta era. Então, essa pergunta é muito importante, porque é a mesma pergunta que nós estamos fazendo aqui, só que nós estamos fazendo a pergunta de outra forma.
quando será a ceifa? Os discípulos estão fazendo essa pergunta. Senhor, quando será a tua vinda e o fim do mundo? Então, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção que o Senhor Jesus Cristo, ao responder essa pergunta, ele vai falar de um período escatológico ao qual nós conhecemos como período tribulacional ou a grande tribulação, tá? Então, ele vai descrever esse período tribulacional, e quando ele descreve esse período tribulacional, no final deste período, ele fala da sua vinda. Observem comigo o que ele diz em Mateus, capítulo 24, versículo 21, tá? A gente não vai ter o tempo de ler todo o sermão profético de Jesus, obviamente. Mateus capítulo 24 vai até o final do capítulo 25, tá? Mas eu gostaria de ler com os irmãos esses dois versículos aí, Mateus capítulo 24, versículo 21 ao 22, só para os irmãos entenderem do que o Senhor Jesus Cristo está falando quando ele responde a sua pergunta aos discípulos, tá? Quando ele responde a pergunta dos discípulos. Ele diz assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo 21 ao 22. Porque haverá, então, grande aflição, algumas versões trazem grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Essa palavra carne é importante. Eu sei que algumas versões não têm, mas se você ler lá em Marcos, você vai encontrar. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, dentro da resposta do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele está falando de um período onde haverá uma grande tribulação, onde haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio e nunca mais vai haver. Então, dentro da resposta do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar do princípio das dores, ele vai falar das perseguições, ele vai falar das guerras, dos terremotos, ele vai falar ali também da questão do anticristo, se referindo a Daniel, tá? E aí ele fecha assim dizendo, ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora. Este momento, irmãos, é importante que os irmãos saibam que quem chama este momento de grande tribulação somos nós, com base no que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, da palavra grande aflição ou grande tribulação, tá? Este é o nome que nós damos a este período, por quê? Porque é um período de grande aflição. Agora, não confunda o período tribulacional com aflições que você passa no dia a dia, com tribulações que você passa no dia a dia. O Senhor Jesus Cristo está deixando claro aqui que nunca houve, desde o princípio, e nunca haverá um período tão terrível como esse. Então você pode jogar aí a perseguição contra os cristãos no primeiro século, você pode botar a perseguição contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Este período aqui vai ser pior, porque nunca houve um período igual a ele e nunca mais haverá. Só para o conhecimento dos irmãos, este mesmo período, ele é descrito em Jeremias, capítulo 30, e ele é descrito com mais detalhes em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19. É o chamado período tribulacional. Então vocês vão ver os detalhes relacionados a isso. O tema hoje não é a tribulação. O tema hoje é o que vai acontecer no final da tribulação. Porque qual é a pergunta dos discípulos? Quando será a sua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? E é isso que a gente quer saber, porque a gente quer saber quando vai ser a ceifa. Então, quando Jesus ele termina de falar sobre a tribulação, ele fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 24, versículo 27. A gente vai ler até o versículo 31. Olha aí como é que o Senhor Jesus Cristo descreve a sua vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, Jesus aqui ele está descrevendo a sua vinda. E lembra-se que atrelado à sua vinda, ao quê? O fim do mundo, a consumação dos séculos, e há aquilo que a gente quer saber, a ceifa. Jesus ele continua falando sobre a sua vinda, ele faz uma pausa aqui no sermão profético, tá? Ele faz uma pausa aqui no sermão profético, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, que é um assunto complicado e complexo. Ele faz uma pausa aqui, aí ele fala de várias parábolas para explicar a questão do reino, para explicar a questão da sua vinda. E lá, em Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, ele dá continuidade ao que ele está falando aqui em Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, diz: e quando o Filho do Homem vier, está falando da sua vinda, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ler agora o que está no versículo 41. Nós já vimos o que vai acontecer com as ovelhas, os que estão à sua direita, e nós vamos ver agora o que vai acontecer com os bodes, os que estão à sua esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, por que esse texto é muito importante? Esse texto ele está descrevendo a vinda do Senhor Jesus Cristo, a consumação dos séculos, o fim desta era. Aqui o texto ele está falando, usando uma analogia e uma ilustração muito semelhante ao que ele usa na parábola do joio. Lá no joio, ele faz uma separação entre joio e trigo. Aqui ele faz uma separação entre as suas ovelhas e os bodes. Lá na parábola do joio, o joio é lançado no fogo e o trigo é colocado em seu celeiro. Aqui, na descrição da sua vinda, em Mateus capítulo 25, os bodes, os que estão à sua esquerda, serão lançados na condenação, tá? E as suas ovelhas herdarão o seu reino, tá certo? É isso que ele diz aqui. Existe outra passagem também muito importante, lá em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 até ao versículo 20. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa passagem. Nós estamos falando aqui do momento da ceifa. Nós estamos falando aqui do momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui do momento em que o Senhor virá julgar as nações. Olha o que é que diz aí, ó. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Ele diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Só uma pausazinha, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção em tudo aquilo que já foi falado nas mensagens relacionadas à parábola do joio. Preste atenção que na parábola do joio, o Senhor Jesus Cristo ele é identificado como o Filho do Homem. Lá em Mateus capítulo 24, do versículo 27 ao 31, ele se identifica como o Filho do Homem. E mais uma vez aqui o Filho do Homem é mencionado no versículo 14 de Apocalipse 14. Dando continuidade à leitura no versículo 15, diz assim: e outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Aqui, meus irmãos, lembra perfeitamente a parábola do joio. Jesus diz que
o joio e o trigo deveriam crescer juntos até o momento da ceifa. E por ocasião da ceifa, ele mandaria os seus ceifeiros, tá? E aqui o anjo diz ao Senhor, a ceifa as plantas lá já estão maduras, tá? A colheita da terra já está madura. Agora veja o versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E observa só, meu irmão, ligado à doutrina da ceifa está outra doutrina que é a chamada doutrina da vindima. Olha só o versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Irmãos, 1.600 estádios é aproximadamente, de acordo com alguns especialistas bíblicos, 300 quilômetros. 300 quilômetros. Este é o momento em que o Senhor pisará as uvas, ele derramará a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram. Este é o momento em que o joio sofrerá nas mãos do Senhor. É juízo, é ira de Deus sobre eles. Isso é importante que os irmãos entendam. Aqui, o apóstolo João, ele está tendo uma visão prévia do que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 19. O que seria uma visão prévia? Irmãos, o livro de Apocalipse, quando vocês lerem ele, vocês vão perceber que o autor ele fala de diversos assuntos. Ele chega no capítulo 6, ele vai falar desse período que nós chamamos de período tribulacional, e aí ele vai falar das trombetas, ele vai falar dos selos, ele vai falar das trombetas, ele vai falar dos ais, ele vai falar das taças da ira, tá certo? Mas lá no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, vocês podem perceber, logo no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso é uma visão prévia do que vai acontecer lá no final de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14 traz outra visão prévia do que vai acontecer lá no final de Apocalipse. E esse final, essa vinda do Senhor é descrita em Apocalipse capítulo 19. Eu gostaria de ler com os irmãos, Apocalipse capítulo 19. Irmãos, os irmãos percebem que eu estou correndo, porque tem muitas informações para trazer para os irmãos a respeito deste assunto. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, que diz assim, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos nos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembra da referência lá de Apocalipse 14? E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.
Irmãos, devemos lembrar dessa passagem das aves relacionadas a Mateus capítulo 24, em que o Senhor Jesus Cristo diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde estiver o cadáver, como dizem algumas versões, aí se ajuntarão as águias. Só que, irmãos, os livros da Bíblia, eles não foram escritos com divisões em capítulos. E eu gostaria que os irmãos continuassem a leitura comigo no capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Continuando, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por que é que eu pedi para os irmãos me acompanharem na leitura até o versículo 6 de Apocalipse 20? Porque na parábola do joio, nós temos 2 destinos. Nós temos o destino do joio, o qual é colhido e lançado no fogo, é condenado. E nós temos também o destino dos justos, os quais herdarão o reino. Tá? E isso os irmãos têm que ter em mente. Irmãos, resumindo tudo isso que eu falei até aqui. Quando será a ceifa? A data a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que será no final da grande tribulação, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Este será o momento da ceifa, o momento em que o Senhor colherá o joio e lançará no fogo, e os justos herdarão o seu reino. Tá? Prestem bastante atenção nisso. Será no momento da vinda do Senhor. É um momento de juízo e é um momento também de livramento. Então, irmãos, tendo isso em mente, de quando será, agora nós vamos para a segunda coisa. Como será? Como será a ceifa? Tá? Eu vou correr junto com os irmãos, tá? Mostrando aqui alguns textos. Nós sabemos que será quando o Senhor vir, né? Mas como será? A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos soubessem é o seguinte, que é o que eu quero tratar aqui. Haverá uma separação dos ímpios dos justos, tá? Mateus capítulo 13, versículo 30, voltando lá para a parábola do joio, que é o tema central da nossa mensagem, diz assim, ó, eu vou ler alguns textos, os irmãos prestem bastante atenção. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio será colhido em molhos para serem queimados e o trigo será ajuntado, preste bem atenção, ajuntado em seu celeiro. Mateus capítulo 24, lá quando Jesus fala da sua vinda, ele diz que ajuntará, preste bem atenção à expressão, ajuntará os seus escolhidos. Tá certo? Isso é importante. Mateus 13, versículo 47 ao versículo 49. O Senhor Jesus Cristo ele fala dessa mesma separação na parábola da rede. Ele diz assim, ó, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxando para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Olha a ilustração que o Senhor Jesus Cristo aqui dá. O pescador lança a rede, vem toda a qualidade de peixe. Aí tem aqueles peixes que não são bons, que ele não quer, ele os lança fora, e os bons ele coloca dentro do seu cesto. E aí ele explica no versículo 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Então, irmãos, haverá uma separação. Nós já lemos Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, e lá o Senhor vai fazer uma separação das ovelhas e dos bodes. As ovelhas ele vai colocar à sua direita, e eles entrarão no reino, e
os bodes ele colocará à sua esquerda e estes serão condenados, tá certo? Eu quero ler alguns textos com os irmãos que não são textos muito conhecidos e eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Na parábola do joio, quem é colhido primeiro não é o trigo, é o joio, tá? E aí faz um nó na cabeça de muita gente, porque muita gente quer que o arrebatamento seja ali, né? Mas na parábola do joio, quem é colhido primeiro é o trigo, é o joio. Desculpa, misturei tudo. Quem é colhido primeiro é o joio. Preste bem atenção na frase do versículo 30, Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu gostaria de ler com os irmãos, ainda em Mateus capítulo 13, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. A explicação da parábola. Mateus capítulo 13, versículo 41. Olha o que é que ele diz. Versículo 40, tá? Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O que é que eu quero que os irmãos prestem atenção aqui? O joio é tirado de entre o reino. Ele é tirado do meio do trigo. Ele é que é colhido primeiro. Tá certo? É interessante observar também na parábola que a gente acabou de ler, a parábola da rede, que ele diz assim, ó, versículo 47, 13 e 47, Mateus 13 e 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Prestem atenção. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Quem é que está sendo colhido aí de entre os justos? Os maus. Na parábola do joio, quem é que é colhido primeiro? O joio. Tá? Isso é muito importante, para que os irmãos entendam os textos que a gente vai ler agora. Abram suas Bíblias em Salmo, livro dos Salmos, por favor. Capítulo 37. Livro dos Salmos, capítulo 37. Olha como isso já é mencionado lá no Antigo Testamento de forma cristalina. E muitas vezes a gente não presta atenção. Salmos, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. E depois nós leremos o versículo 9 ao versículo 11. Olha só. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque, preste bem atenção, ó. Olha o que é que o Senhor está nos ensinando aqui, ó. Não tenha inveja dos malfeitores. Não tenha inveja do joio. Muitas vezes o joio prospera, muitas vezes o ímpio prospera. Não tenha inveja deles. Porque, olha a resposta no porquê no 2. Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha o que diz o versículo 9 até o versículo 11. Diz assim, ó. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão o quê? A terra. Continuando. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão o céu, a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Gente, mais uma vez a ceifa sendo demonstrada. E aqui nós temos um detalhe interessante. Os ímpios são tirados e os justos ficam. Eles herdarão a terra. Quando o Senhor Jesus Cristo, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, ele vier e ele pisar no Monte das Oliveiras e ele julgar as nações, ele reinará a partir de onde? De Jerusalém, e ele reinará onde? Na terra. O reino do Senhor Jesus Cristo vai ser implantado na terra. Tá? Muita gente tem um nó na cabeça, porque não querem aceitar o que o texto bíblico está dizendo,
querem colocar aqui o seu próprio sistema teológico, a sua própria interpretação escatológica. O texto está sendo bem claro. Na ceifa, os ímpios é quem são colhidos e tirados da terra, e os justos ficarão na terra. O texto é bem claro. Dando continuidade, capítulo 52, versículo 5 ao versículo 7. Olha como é interessante isso daqui, ó. Salmo, capítulo 52, versículo 5 ao versículo 7. Também Deus, aqui ele falando com o ímpio, né? Também Deus te destruirá para sempre. Olha a palavrinha que está aqui na nossa versão. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da sua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Gente, Deus está falando aqui que os ímpios, os joios, eles serão colhidos, eles serão arrancados, eles serão arrebatados aqui desta terra. Na ceifa, quem está sendo arrebatado é quem? Os ímpios. Mas o que é que vai acontecer com os justos? Olha o que é que diz aí sobre os justos. E os justos ouvirão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na sua abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Os justos vão olhar para a condenação dos ímpios e eles terão prazer no sentido de que aqueles homens sempre perseguiram os justos, aqueles homens sempre fizeram mal contra os justos, mas agora veio a paga sobre eles, eles serão julgados pelo Senhor, eles serão lançados no fogo, de acordo com a parábola do joio. Ainda agora, no Antigo Testamento, agora eu gostaria de ler com os irmãos, Provérbios, capítulo 2, versículo 21 ao 22. Provérbios, capítulo 2, versículo 21 ao 22. Diz assim: porque os retos habitarão aonde? A terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Olha o que é que diz aí, de novo, vou ler de novo, versículo 21 e 22 do capítulo 2 de Provérbios. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Provérbios, capítulo 10, versículo 30. Provérbios, capítulo 10, versículo 30. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Por que é que os perversos não habitarão a terra? Lembra? Porque quem vai habitar a terra é os justos. Quem vai herdar o reino do Senhor é os justos. Não são os ímpios. Não são os ímpios. Na ceifa do Senhor, quem vai ser colhido são os ímpios. Tá certo? E lançados no fogo. O trigo será guardado em seu celeiro. Dando continuidade, eu gostaria, irmãos, de trazer a atenção para vocês para o seguinte ponto. Nós já sabemos duas coisas a respeito da ceifa. Quando ela acontecerá, no final da grande tribulação, nós não sabemos a data, nós sabemos que é no final da grande tribulação, na vinda do Senhor. Ele julgará as nações. Como será isso? Ele vai separar os maus dos bons, vai separar o joio do trigo, os peixes maus dos peixes bons, a ovelha do bode, ele vai separar, certo? Como que vai ser essa separação? Primeiro ele vai colher o joio e lançá-lo no fogo. E os justos permanecerão e herdarão a terra, tá? E isso é o que diz as profecias bíblicas. Agora, e nós? O que acontecerá conosco? Aquelas pessoas que morrem hoje, que morrem amanhã, né, se o Senhor não voltar até amanhã, que morreram esses dias, que morreram no passado, o que é que acontece com essas pessoas? Nós estamos falando aqui de pessoas que estarão vivas no momento da ceifa, no momento da vinda do Senhor, tá? Isso se aplica às pessoas que estarão no período da grande tribulação. Haverá justos e haverá ímpios. Os justos serão arrancados desta terra, porque o Senhor Jesus Cristo começará a reinar, e os justos estarão reinando com o Senhor Jesus Cristo. E nós? O que é que será de nós? Nós sabemos, irmãos, o seguinte. Primeiro, João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Versículo 36 de João 3 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós sabemos que todo ser humano que vem a este mundo, ele nasce pecador e ele herda a culpa de Adão. Nós sabemos que para ele não ser mais culpado, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, e assim ele pode ter a vida eterna. Quando você crê hoje, você se arrepende dos seus pecados hoje, você crê hoje, caso você morra antes da ceifa, certo? O que é que vai acontecer com você? E caso você não crê, eu rejeito a Jesus Cristo, eu não quero essa salvação, caso essa seja a sua situação, e você não viver até o período da ceifa, o que é que vai acontecer com você? Vamos primeiro falar a respeito do ímpio. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A qualquer homem, seja ímpio, seja justo, ele morre e segue-se o juízo. Tá certo? Muita gente pensa que esse juízo aqui é o juízo do grande trono branco, lá no final do milênio. Tá? Gente, a Bíblia não fala só de um juízo. Vocês esqueceram do que aconteceu no dilúvio? Foi juízo de Deus o dilúvio. Foi condenação de Deus sobre aquelas pessoas. Tá? A juízo, quando você morre, você passa por um juízo e você tem dois destinos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ali já é juízo. Tá? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É este juízo que o autor de Hebreus está falando. Quando você morre, ele não diz, você aguardará pelo juízo. Quando você morre, segue-se o juízo. E é sobre esse juízo que ele está falando. Para onde a sua alma vai. Para onde a sua parte imaterial, a sua parte espiritual vai. Se é para o céu ou se é para o inferno. Nós aprendemos sobre isso quando nós lemos a história do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16. Lembra? A história do rico e do Lázaro não é uma parábola, ou seja, não é uma história ilustrativa. Jesus está contando uma história em que havia o Lázaro, que era uma pessoa pobre, que estava ali numa situação difícil, e havia um rico. E esse rico humilhava Lázaro, o rico ali é o ímpio, e o Lázaro ali seria um homem justo. Quando Lázaro morre, ele fica dormindo esperando o dia do grande trono branco? Não. Quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão. É uma palavra relacionada ao paraíso, ao céu. Quando o rico morre, que ele é um ímpio, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno. E lá ele fica em tormento. Ele fica em tormento, tá? Por enquanto, só a sua parte imaterial, certo? Só a sua alma. Mas Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que é o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que este período condenatório no inferno da alma não é o fim. Nós sabemos lá em Apocalipse capítulo 20 o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que é que nós aprendemos aqui? Quando o ímpio morre hoje ele morre. O seu corpo vai para a sepultura, ele vai perecer. A sua parte imaterial, a material é o corpo, a sua parte imaterial, a sua alma, ela vai para o inferno e lá ela sofre tormento, aguardando o dia em que o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Quando o inferno for lançado dentro do lago de fogo e enxofre, aí sim é o juízo do grande trono branco, e aí aquela pessoa que estava só em alma ali, ela vai receber o corpo dela de volta. Porque como Jesus disse, tanto a alma como o corpo sofrerão a pena, certo? Então aquele momento ali do lago de fogo e enxofre, eles passaram a eternidade sofrendo completamente. Não é só parte, completamente. Esse é o destino dos ímpios. Esse é o destino dos ímpios. Mas qual é o destino dos justos? De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 1, nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, se você está em Cristo Jesus, se você é um crente, você não precisa ir para purgatório, você não precisa ir para inferno. Hoje, se você é um crente, você vai para o céu, porque você não passará por condenação. Lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, o Senhor Jesus: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
O Senhor Jesus Cristo garante que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não entrará em condenação. Olha o que é que diz. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, olha o que é que o Senhor Jesus Cristo diz para o ladrão na cruz, o ladrão arrependido da cruz. Ele se arrepende no momento da morte. Não precisa ele ser batizado, não precisa acontecer nada, ele só se arrepende. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte a ele, ó, Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, ele fala várias vezes com os irmãos, escrevendo a carta aos irmãos, e ele fala muitas vezes que ele sabe da sua responsabilidade aqui nessa terra, mas ao mesmo tempo ele deseja partir. Ele chega a dizer que a morte para ele é lucro. A morte por cristão é lucro. Por quê? Olha o que é que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus no céu, no paraíso. Então, quando ele fala que quando nós deixarmos esse corpo e nós estaremos com o Senhor, ele está dizendo o quê? Que nós estaremos com o Senhor no paraíso, no céu. E aí ele continua, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha o que é que ele está falando aqui. Gente, morrer para mim é lucro. Mas eu tenho a minha responsabilidade aqui de pregar o evangelho, e quanto mais almas eu salvar, isso será bom. Então eu não sei o que escolher, se eu continuo pregando o evangelho, ou se eu morro e vou para Jesus. Ele tem essa dúvida. Mas ele diz o seguinte no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda muito melhor. Estar com Cristo é ainda muito melhor do que estar aqui ganhando almas. Ele sabe disso, o apóstolo Paulo sabe disso. Então não existe essa ideia de que você morre e você espera o juízo do grande trono branco. Se você é um cristão, você não passará por esta condenação. Você estará na presença do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é um ímpio, você irá para o inferno. E do inferno você irá para o lago de fogo e enxofre. Então, hoje, quando o cristão ele morre, a alma se separa do corpo e a sua parte imaterial vai para a presença do Senhor, aguardando o seguinte. Olha o que é que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E eu estou finalizando, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala para a igreja aos Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Olha, vocês não sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Porque, ao contrário das pessoas do mundo que não têm esperança, nós da igreja, nós temos esperança. Olha só o que é que ele diz no versículo 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Paulo nos lembra que há uma promessa sobre nós e essa promessa está relacionada à ressurreição. Versículo 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, enquanto estamos nessa terra, nós aguardamos ansiosamente por esse dia maravilhoso, o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá e arrebatará aqueles que ainda estiverem vivos naquele momento. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E para onde é que a gente vai de lá? Olha o que é que diz João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Olha a promessa do Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gente, o Senhor Jesus Cristo promete vir nos buscar e nos levar para as moradas que Ele tem preparado no céu. Nós devemos aguardar por isso ansiosamente. Irmãos, e como é que a gente encaixa a doutrina do arrebatamento com a ceifa? Alguém viu nessa passagem de João, capítulo 14, algo relacionado a juízo das nações? Não viu porque não há. Alguém viu na passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18, algo relacionado ao juízo contra os ímpios? Não viu porque não há. Ali é uma promessa feita para a igreja. O arrebatamento da igreja é um evento em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. O momento da ceia foi o momento da sua segunda vinda, é o momento em que ele virá arrancar os ímpios. É eventos diferentes. São coisas diferentes. Olha o que é que diz o texto de Apocalipse, para finalizar. Nós, irmãos, abram comigo Apocalipse 19, por favor. Olha, o apóstolo Paulo, ele aguardava ansiosamente para esse momento do arrebatamento. E ele dizia assim para os irmãos: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gente, o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, é uma palavra de consolo. É uma palavra de consolo. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele promete vir nos buscar, Ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar morada e eu vou vir buscar vocês. Eu não sei como alguns entendem que o arrebatamento está relacionado ao juízo. O arrebatamento está relacionado à vinda de Jesus para buscar a sua igreja. O juízo, a condenação não é para a igreja. Lembre-se disso. Olha o que é que diz Apocalipse, capítulo 11. Desculpe, irmãos, capítulo 19, versículo 11. Eu vou finalizar aqui com esta palavra. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no, prestem bem atenção, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Irmãos, aqui nós temos a palavra do Senhor Jesus Cristo relacionada à sua vinda para julgar as nações. Nós vemos aqui no versículo 15 que diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Juízo. Tá? No versículo 14 nós vemos que João está tendo uma visão de Jesus vindo, e junto de Jesus está vindo nos céus o quê? Um exército em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Que exército é esse? Será que nós temos conhecimento de que exército é esse? Olha o que diz o versículo 6. Diz assim: e ouvi, versículo 6 do Apocalipse 19, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Irmãos, aqui é muito bonito isso daqui. Lá em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de a noiva de Cristo. E lá ele diz que ele, o Senhor Jesus Cristo, apresentará a sua noiva sem mácula. Ela pronta, perfeita. E aqui ele diz o seguinte, que as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, chegou, porque não é mais a noiva que está pronta, já é a sua esposa. O casamento já foi consumado. E quem é esta noiva, essa esposa? Diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E lá no versículo 14, nós vemos esta noiva,
que agora já é esposa, pronta, sem mácula, descendo com o Senhor Jesus Cristo do céu. Irmãos, que promessa gloriosa. Um dia estaremos com o Senhor. Um dia o Senhor nos levará para a sua presença. Para aqueles que estão em Jesus Cristo, não há condenação para estes. A carta de Paulo aos Tessalonicenses e a carta de Paulo aos Romanos fala que o Senhor não nos destinou para a sua ira. O Senhor não nos destinou para a sua ira. O nosso destino é estar com o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, como diz João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós seremos levados pelo Senhor. Lembra que ele disse que virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. No arrebatamento, Jesus vem. Para quê? Para buscar a sua igreja. Na ceifa, Jesus vem. Para quê? Para arrancar o joio do meio do trigo e dar início ao seu reino aqui na terra. Irmãos, que possamos refletir sobre essas verdades. Em que você se encontra? Em que situação você se encontra? Você é joio ou você é trigo? Em que situação você se encontra? Você é filho de Deus, no atual momento, na atual dispensação, esperando pela promessa do Senhor Jesus Cristo? Ou você é o ímpio, que não está nem aí para as promessas, que não está nem aí para as profecias, mas um dia a ceifa vai chegar. Seja no momento da ceifa escatológica, ou seja no momento em que sua vida expirar nesta terra. Um dia você estará diante do Senhor. E só tem uma solução para nós, seres humanos pecadores. Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, creia em Deus, creia também nele, em Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento. Deus Santo, te louvo por quem tu és, te louvo pelas tuas promessas, te louvo por essas palavras consoladoras, te louvo também, Senhor Deus, até mesmo pelo juízo que o Senhor exercerá sobre esta terra. Deus Santo, o Senhor seja magnificado, glorificado eternamente. Deus, abençoa cada um dos que estão aqui presentes e que tudo, Senhor Deus, nas nossas vidas seja para a tua honra e para a tua glória. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos, Santo Deus. Amém.